Existe um mistério guardado há mais de 2.500 anos que desafia arqueólogos, teólogos e cientistas. Um artefato tão poderoso que sua simples presença devastava exércitos, abria mares e fazia muralhas ruírem. Um objeto construído com precisão matemática tão impressionante que engenheiros modernos ainda se perguntam como povos antigos alcançaram tal perfeição. Hoje, vamos mergulhar no maior enigma da história bíblica, e o que você descobrirá pode transformar completamente sua compreensão sobre o poder de Deus manifestado na Terra. Prepare-se, porque o que está prestes a ouvir conecta verdades espirituais milenares com descobertas científicas que confirmam o impossível. Imagine por um momento estar diante de algo tão sagrado que tocá-lo significava morte instantânea. Tão poderoso que nações inteiras tremiam ao saber de sua aproximação. Tão misterioso que simplesmente desapareceu da história sem deixar rastros. Estou falando da Arca da Aliança, e o segredo que ela guardava vai muito além do que a maioria das pessoas imagina. Vamos começar nossa jornada no lugar onde tudo começou, o Monte Sinai, há aproximadamente 3.400 anos. Moisés, após libertar o povo hebreu da escravidão egípcia, sobe ao monte para encontrar-se com Deus. Mas o que acontece ali não é apenas um encontro espiritual comum. Arqueólogos e historiadores identificam o Monte Sinai como Jebel Musa, localizado na península do Sinai, no atual Egito, com 2.285 metros de altitude. Para subirem aquela montanha, os peregrinos modernos levam aproximadamente 3 horas. Imagine Moisés, um homem de 80 anos, fazendo essa jornada árdua para receber algo que mudaria a história da humanidade. No livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 10 a 22, Deus apresenta a Moisés instruções extremamente detalhadas para construir a arca. E aqui vem algo fascinante. A palavra hebraica usada para a arca é Aron, que significa literalmente caixa ou cofre, mas seu significado vai muito além. No contexto da época, Aron era usado para descrever algo que guardava tesouros de valor inestimável. Mas o que Deus estava ordenando não era simplesmente uma caixa decorativa. As especificações eram tão precisas que parecem projetos de engenharia. 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Para entendermos melhor, precisamos converter essas medidas antigas. 1 côvado equivalia aproximadamente a 45 centímetros, a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio de um homem adulto. Isso significa que a arca tinha cerca de 112 centímetros de comprimento, 67 centímetros de largura e 67 centímetros de altura. Engenheiros que estudaram essas proporções descobriram algo impressionante. A relação matemática entre essas dimensões cria uma estrutura de estabilidade perfeita, ideal para transportar algo extremamente valioso e potencialmente perigoso. Mas não para por aí. A arca deveria ser construída com madeira de acácia, revestida de ouro puro por dentro e por fora. Arqueólogos explicam que a acácia, conhecida em hebraico como chitim, era uma das madeiras mais resistentes disponíveis no deserto do Sinai. Hoje sabemos que essa árvore, a acacia radiana, ainda cresce naquela região e possui propriedades únicas. É extremamente densa, resistente a insetos e praticamente incorruptível. Especialistas em materiais antigos revelam que a acácia era considerada madeira eterna, porque não apodrecia mesmo em condições adversas. E aqui está o detalhe que impressiona físicos modernos. Madeira revestida de ouro cria uma estrutura isolante perfeita, semelhante ao que usamos hoje em equipamentos elétricos de alta voltagem. A combinação de um condutor externo, o ouro, com um isolante interno, a madeira, é exatamente o princípio usado na construção de capacitores elétricos.
Físicos que analisaram as especificações bíblicas sugerem que a arca poderia funcionar como um acumulador de energia eletromagnética. Mas não estou dizendo que a arca era apenas tecnologia humana avançada. Estou revelando que Deus, ao dar essas instruções, estava criando algo que transcendia a compreensão da época, algo que apenas milênios depois a ciência começaria a entender. E tem mais. Sobre a arca, Deus ordenou a construção do propiciatório, em hebraico kaporet, que significa literalmente lugar de expiação ou cobertura de misericórdia. 2 querubins de ouro batido deveriam estar nas extremidades, com suas asas estendidas, cobrindo o propiciatório. A distância entre esses querubins não era aleatória. Historiadores da arte antiga explicam que essa configuração cria um campo geométrico específico, uma forma que culturas antigas associavam à manifestação do divino. Quando Deus diz a Moisés em Êxodo 25, versículo 22, ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins. Ele está estabelecendo um ponto de conexão entre o céu e a terra. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Moisés não estava inventando nada. Deus lhe mostrou um modelo. Em Êxodo 25, versículo 9, lemos: conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus utensílios, assim mesmo o fareis. A palavra hebraica para modelo é tabnit, que significa padrão, planta ou protótipo. Teólogos debatem há séculos o que exatamente Moisés viu no monte. Seria uma visão espiritual, uma revelação dimensional, ou algo que transcendia completamente a capacidade de compreensão humana daquela época? Agora, vamos ao poder manifestado. A arca não era um símbolo decorativo. Ela era literalmente perigosa. No livro de Números, capítulo 10, versículos 33 a 36, vemos que quando o povo de Israel marchava pelo deserto, a arca ia à frente. E o texto diz que quando ela se movia, Moisés declarava: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. Antropólogos culturais revelam que naquela época os povos do Oriente Próximo acreditavam que objetos sagrados carregavam a presença física de suas divindades. Mas com Israel era diferente. A arca não representava Deus, ela manifestava a presença real do Deus vivo. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam em um mundo onde o sobrenatural e o natural se misturavam constantemente. Egípcios, cananeus, hititas, todas as nações vizinhas tinham seus ídolos e artefatos sagrados. Mas a arca era única. Ela não era uma representação de Deus, era o trono terrestre da sua presença, e as manifestações eram inegáveis. Vejamos o que aconteceu no Rio Jordão. Em Josué capítulo 3, versículos 14 a 17, quando os sacerdotes que carregavam a arca tocaram suas plantas dos pés nas águas do Jordão, o rio parou de fluir. Geólogos que estudaram a região explicam que o Rio Jordão, que hoje tem entre 20 a 30 metros de largura, estava na época da colheita, quando transbordava suas margens, podendo alcançar até 80 metros de largura em alguns pontos. A força de um rio em cheia é brutal, podendo mover pedras de toneladas. Mas o texto diz que as águas se levantaram num montão, permitindo que todo o povo atravessasse em solo seco. Isso aconteceu próximo à cidade de Adão, que hoje corresponde à região de Damiá, a aproximadamente 30 quilômetros ao norte de Jericó. E então chegamos a Jericó. O contexto cultural explica que Jericó não era apenas uma cidade, era uma fortaleza militar estratégica. Arqueólogos, incluindo a famosa escavação da Doutora Kathleen Canyon, nos anos 50, descobriram que Jericó possuía muralhas duplas, a externa com aproximadamente 2 metros de espessura e a interna com cerca de 4 metros de espessura.
Entre elas havia um espaço de 3 a 4 metros. As muralhas tinham entre 8 a 10 metros de altura. Para aquela época, Jericó era considerada inexpugnável. Mas o que aconteceu ali desafia todas as leis da física convencional. Por 6 dias, os israelitas marcharam ao redor da cidade carregando a arca, em silêncio. No 7º dia, deram 7 voltas, os sacerdotes tocaram as trombetas, o povo gritou e as muralhas ruíram. Josué, capítulo 6, versículo 20. Engenheiros especializados em acústica e física de vibrações fizeram estudos fascinantes sobre isso. Eles explicam que sons em frequências específicas podem criar ressonâncias capazes de desestabilizar estruturas. Mas para derrubar muralhas daquela magnitude, seria necessário algo muito além de gritos humanos. A presença da arca ali não era coincidência. Era o epicentro de um poder que transcendia a compreensão. E aqui está algo que arqueólogos descobriram recentemente. Nas escavações de Jericó, encontraram evidências de que as muralhas realmente caíram para fora, não para dentro, como seria natural em um cerco militar. Quando muralhas são derrubadas por arietes ou outras armas de cerco, elas caem para dentro. Mas em Jericó, as pedras caíram para fora, como se uma força interna as tivesse empurrado. Isso corresponde exatamente ao relato bíblico e sugere uma força expansiva vinda do interior da cidade, possivelmente gerada pela presença da arca. Mas o aspecto mais perturbador da arca era seu poder letal. Quem a tocava sem autorização divina morria instantaneamente. O caso mais famoso está em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. Uzá, com intenção de proteger a arca quando os bois tropeçaram, estendeu a mão e a tocou. Morreu no mesmo instante. A palavra hebraica usada para descrever a ação de Deus é naká, que significa golpear ou ferir mortalmente. Não foi um julgamento gradual, foi instantâneo. Físicos modernos levantam hipóteses intrigantes. Se a arca realmente acumulava energia eletrostática ou eletromagnética, um toque direto poderia causar uma descarga elétrica massiva. Pensem num capacitor gigante. Quando tocado sem isolamento adequado, libera toda a sua carga de uma vez. Especialistas em alta voltagem explicam que descargas elétricas acima de 1000 volts podem causar parada cardíaca instantânea. E aqui está o detalhe. Os sacerdotes autorizados a carregar a arca usavam varais de madeira de acácia revestidos de ouro, que passavam por argolas nas laterais da arca. Eles nunca tocavam a arca diretamente. A madeira funcionava como isolante. Mas não estou reduzindo o poder da arca à mera eletricidade. O que estou revelando é que Deus, em sua infinita sabedoria, pode ter criado um artefato que operava tanto no plano espiritual quanto no físico, de maneiras que apenas milênios depois começaríamos a compreender cientificamente. A arca era, simultaneamente, o trono da presença divina e uma manifestação de princípios físicos que transcendiam a época. Agora, vamos ao interior da arca. O que ela guardava não era aleatório. Cada objeto tinha significado profundo. Primeiro, as tábuas da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus no Monte Sinai. Em hebraico, Lushot Haedut, literalmente tábuas do testemunho. Elas representavam a mente de Deus, sua vontade expressa, os princípios eternos pelos quais a humanidade deveria viver. Historiadores explicam que, na antiguidade, tratados entre reis e vassalos eram guardados em lugares sagrados como testemunho permanente. A arca guardava o tratado entre Deus e seu povo. Segundo, havia uma porção de maná, o pão do céu que sustentou Israel no deserto por 40 anos. Êxodo 16, versículo 33. O maná é descrito como algo branco, com gosto de mel, que aparecia todas as manhãs e derretia com o calor do sol. Cientistas debatem há décadas o que seria o maná.
Alguns propõem secreções de insetos do deserto, outros sugerem líquens, mas nenhuma explicação natural satisfaz completamente o relato bíblico. O maná que não estragava dentro da arca, enquanto o maná comum apodrecia em horas, representava o sustento divino, a provisão sobrenatural de Deus. Era o alimento do corpo, o suprimento material vindo diretamente do céu. Terceiro, a vara de Arão que floresceu. Números 17, versículos 1 a 10. 12 varas, uma para cada tribo de Israel, foram colocadas diante da arca. No dia seguinte, apenas a vara de Arão havia brotado, florescido e produzido amêndoas maduras. Botanistas explicam que para uma árvore de amêndoa crescer, florescer e frutificar naturalmente, são necessários anos. Mas aquilo aconteceu em uma noite. Aquela vara representava autoridade espiritual, o poder de Deus conferido aos seus escolhidos. Então temos na arca 3 elementos: lei, sustento e autoridade. Mente, corpo e espírito. Palavra, pão e poder. Esse conjunto criava um sistema espiritual completo, um microcosmo do relacionamento entre Deus e a humanidade. E tudo isso estava guardado dentro daquele artefato misterioso, carregando uma energia que nações inteiras temiam. Os filisteus aprenderam isso da pior maneira. 1 Samuel, capítulos 4 a 6, narra uma das histórias mais impressionantes envolvendo a arca. Durante uma batalha, Israel levou a arca ao campo de guerra, acreditando que sua presença garantiria vitória. Mas eles estavam em pecado, usando a arca como amuleto mágico, não como símbolo de obediência a Deus. Os filisteus venceram e capturaram a arca, levando-a para a cidade de Asdod, colocando-a no templo do deus Dagom. No dia seguinte, a estátua de Dagom estava caída diante da arca. Recolocaram-na. No outro dia, Dagom estava novamente caída, mas agora com cabeça e mãos decepadas. E então começaram as pragas. O texto diz que Deus feriu os habitantes com tumores, em hebraico, ofalim ou techorim, que muitos estudiosos traduzem como tumores ou hemorroidas. Mas há algo mais perturbador no texto original. Algumas versões antigas falam de morte e destruição espalhadas pela cidade. Médicos e historiadores da medicina levantam uma possibilidade chocante. Os sintomas descritos são consistentes com exposição à radiação. Tumores, mortes súbitas, pânico generalizado. Os filisteus moveram a arca de cidade em cidade, Asdod, Gate, Ecrom, e em cada lugar as pragas seguiam. Em 7 meses, desesperados, criaram uma oferenda de ouro, representando os tumores e ratos que infestavam a terra. Colocaram tudo numa carreta nova, puxada por vacas que nunca haviam sido julgadas, e enviaram a arca de volta a Israel. E aqui está um detalhe que confirma o sobrenatural. As vacas, que naturalmente retornariam aos seus bezerros deixados em casa, caminharam em linha reta para território israelita, mugindo todo o caminho. 1 Samuel 6, versículo 12. Especialistas em comportamento animal explicam que isso contraria todos os instintos naturais de vacas lactantes. Algo guiava aquele trajeto. A arca retornou a Israel, mas o respeito por ela havia mudado. O rei Davi decidiu trazê-la para Jerusalém com grande celebração. 2 Samuel 6 narra a jornada. Davi dançava com todas as suas forças diante da arca. A palavra hebraica usada é karar, que significa girar, rodopiar, dançar com abandono total. Era êxtase espiritual puro. Mas naquela mesma jornada, Uzá morreu ao tocá-la. O contraste é impressionante. Reverência com alegria, poder com perigo, presença divina com santidade absoluta. Finalmente, a arca encontrou seu lar permanente no templo construído por Salomão. 1 Reis, capítulo 8, descreve o momento em que os sacerdotes colocaram a arca no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo. Então, versículo 10.
Uma nuvem encheu a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa. A palavra hebraica para essa glória é Shekinah, que vem da raiz shakan, habitar ou residir. Era a manifestação visível da presença de Deus. Testemunhas descreveram luz brilhante, fumaça densa, uma presença tão poderosa que homens não conseguiam ficar de pé. Físicos que estudaram descrições de manifestações luminosas em textos antigos sugerem paralelos com fenômenos de plasma ionizado, campos eletromagnéticos intensos ou até mesmo o que hoje chamamos de efeito Casimir no vácuo quântico. Mas, novamente, não estou dizendo que era apenas física. Era Deus usando os princípios que Ele mesmo criou para manifestar-se de forma tangível. O Santo dos Santos, onde a arca ficava, era um cubo perfeito de 20 côvados, aproximadamente 9 metros em cada dimensão. Apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no dia da expiação, o Yom Kippur. E mesmo assim, segundo tradições judaicas preservadas no Talmud, ele entrava com uma corda amarrada à cintura. Se morresse lá dentro, ninguém mais poderia entrar para retirar o corpo. Teriam que puxá-lo pela corda. O contexto cultural explica que isso era comum, porque eles viviam em constante temor da santidade de Deus, manifestada através da arca. Salomão, conhecido por sua sabedoria e conhecimento, pode ter entendido princípios sobre a arca que outros não compreendiam. Textos históricos sugerem que ele possuía conhecimento de metalurgia, arquitetura avançada e até mesmo o que hoje chamaríamos de física. O templo que ele construiu seguia proporções matemáticas precisas, alinhamentos astronômicos e princípios de acústica que arquitetos modernos ainda estudam impressionados. Mas então vem o maior mistério de todos. A arca simplesmente desaparece da história. Durante a invasão babilônica comandada por Nabucodonosor em 586 a.C., Jerusalém foi destruída, o templo queimado e todos os tesouros saqueados. Segundo Reis, capítulo 25, lista detalhadamente tudo o que foi levado: colunas de bronze, o mar de fundição, utensílios de ouro e prata. Mas a arca, o objeto mais valioso e sagrado de todos, não é mencionada. Ela simplesmente desapareceu. Segundo Macabeus, capítulo 2, versículos 4 a 8, um texto apócrifo, mas histórico importante, diz que o profeta Jeremias, instruído por revelação divina, levou a arca, o tabernáculo e o altar do incenso para uma caverna no Monte Nebo. Esse monte, localizado no atual território da Jordânia, a aproximadamente 15 quilômetros a leste do Rio Jordão, é o mesmo lugar onde Moisés viu a terra prometida antes de morrer, segundo Deuteronômio 34. O texto de Macabeus diz que Jeremias selou a entrada da caverna e declarou que o lugar permaneceria desconhecido, até que Deus reunisse seu povo e manifestasse sua misericórdia. Exploradores modernos realizaram diversas expedições ao Monte Nebo. Alguns afirmam ter encontrado túneis selados, inscrições antigas e sinais de presença humana em cavernas profundas, mas nada foi definitivamente confirmado. O Monte Nebo permanece um lugar de peregrinação, mas seus segredos, se existem, continuam escondidos. Outra teoria fascinante aponta para a Etiópia. A tradição etíope, mantida por séculos, afirma que a Arca da Aliança está guardada na igreja de Santa Maria de Sião, na cidade de Aksum. Segundo essa tradição, Menelik I, filho do rei Salomão com a rainha de Sabá, teria levado a arca para a Etiópia aproximadamente no ano 950 a.C. Um monge guardião, que nunca pode deixar o recinto da igreja, protege o que eles afirmam ser a arca verdadeira. Ninguém além dele pode vê-la. Nenhum teste científico foi permitido. Historiadores debatem ferozmente sobre a plausibilidade dessa afirmação.
Há também os que acreditam que a arca permanece escondida sob o monte do templo em Jerusalém, em túneis subterrâneos construídos especificamente para protegê-la de invasões. A área sob a esplanada das mesquitas, onde ficava o templo de Salomão e depois o de Herodes, é repleta de túneis, cisternas e câmaras antigas. Escavações arqueológicas ali são extremamente restritas por questões políticas e religiosas, já que o local é sagrado para judeus e muçulmanos. Alguns arqueólogos radicais teorizam que a arca está ali, aguardando o tempo profético correto para ser revelada. E há aqueles com perspectiva mais espiritual, que acreditam que a arca foi literalmente ascendida aos céus, removida da dimensão física, porque a humanidade não estava mais preparada para lidar com tal poder. Apocalipse 11, versículo 19, menciona: Abriu-se o santuário de Deus no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Isso sugere uma arca celestial, um arquétipo espiritual, do qual a terrestre era apenas uma cópia. Mas aqui chegamos ao segredo verdadeiro, a revelação que vai além de teorias de localização. O poder que os homens não estavam prontos para conhecer não era apenas sobre um objeto físico, era sobre o que esse objeto representava. A arca era o ponto de conexão entre o divino e o humano, entre o céu e a terra, entre o infinito e o finito. Ela manifestava uma verdade profunda. Deus deseja habitar com a humanidade, desde o Jardim do Éden, onde Deus caminhava com Adão e Eva no frescor do dia, Gênesis 3, versículo 8, passando pela arca no deserto, o tabernáculo, o templo, até culminar na encarnação de Jesus Cristo. A mensagem é consistente: Deus quer estar perto de nós. O propósito da arca não era afastar as pessoas de Deus através do medo, mas revelar sua santidade para preparar corações para a sua presença. Jesus declarou em João 2, versículo 19, Destruí este santuário e em 3 dias o levantarei. Ele estava falando de seu próprio corpo. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 3, versículo 16, Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. A revelação final é esta: o verdadeiro templo não é feito de pedras. A verdadeira arca não é feita de madeira e ouro. O lugar onde Deus deseja manifestar sua presença hoje é dentro do coração humano rendido a Ele. A arca física desapareceu porque seu propósito estava completo. Ela apontava para uma realidade maior. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo que separava o Santo dos Santos rasgou-se de alto a baixo. Mateus 27, versículo 51. O caminho para a presença de Deus foi aberto. Não precisamos mais de intermediários humanos ou objetos físicos. A nova aliança, profetizada em Jeremias 31, versículos 31 a 34, estabelece que Deus colocaria sua lei dentro de nós, escreveria em nossos corações. O poder que estava na arca, o poder criador, sustentador, transformador, não se perdeu. Ele mudou de endereço, do templo externo para o templo interior. Todo aquele que recebe Jesus Cristo como Salvador torna-se habitação do Espírito Santo. O mesmo poder que abriu o Mar Vermelho, derrubou Jericó, manifestou glória no templo. Esse poder está disponível para cada crente. Mas aqui está a questão crítica. A maioria das pessoas vive ignorante desse poder interior. Vivem como Israel, quando a arca estava entre eles, mas viviam em desobediência. Ter a presença de Deus disponível não é o mesmo que experimentar sua presença manifestada. Israel perdeu a arca porque tratou-a como amuleto mágico, não como símbolo de relacionamento santo. Muitos hoje professam fé, mas vivem distantes da manifestação do poder de Deus, porque tratam a salvação como apólice de seguro contra inferno, não como convite para intimidade transformadora. O segredo que a arca guardava era este: Deus quer habitar em você, não de forma distante, não através de rituais vazios,
mas em comunhão real, tangível, transformadora. O mesmo Deus que falava com Moisés entre os querubins deseja falar com você. O mesmo poder que manifestava glória no templo deseja manifestar-se através de sua vida. Mas isso exige o que sempre exigiu: santidade, reverência, obediência, rendição total. A arca era perigosa para os irreverentes, mas era glória para os que se aproximavam corretamente. O poder de Deus em nós funciona da mesma forma. Para aqueles que tratam a fé levianamente, vivendo em pecado deliberado, esse poder permanece adormecido, inacessível. Mas para aqueles que se santificam, que buscam a face de Deus com coração puro, que vivem em obediência radical à sua palavra, o poder se manifesta de formas que transformam circunstâncias, abrem caminhos impossíveis, derrubam muralhas intransponíveis. Imagine o que aconteceria se a igreja atual entendesse essa verdade. Se parássemos de buscar a arca como relíquia do passado e começássemos a ativar a presença de Deus que já habita em nós. Se vivêssemos com a mesma reverência que os sacerdotes tinham ao carregar a arca, se tratássemos nossa comunhão com Deus com a mesma seriedade que o sumo sacerdote tinha ao entrar no Santo dos Santos. O poder está disponível, a presença está acessível, mas exige mais do que curiosidade histórica ou conhecimento teológico. Exige transformação de vida. Exige morrer para si mesmo diariamente. Exige carregar a cruz, como Jesus ensinou em Lucas 9, versículo 23. Exige buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, como ordenado em Mateus 6, versículo 33. A Arca da Aliança pode estar fisicamente escondida em alguma caverna, ou guardada em algum templo, ou até mesmo consumida pelo tempo. Mas a realidade espiritual que ela representava não apenas permanece, ela está magnificada através de Jesus Cristo. O que era exclusivo de uma nação agora está disponível para toda a humanidade. O que exigia rituais complexos agora é acessado por fé simples. O que matava os profanos agora vivifica os que creem. Então, o verdadeiro mistério não é onde está a arca física. O verdadeiro mistério é porque tão poucos cristãos experimentam o poder da presença de Deus habitando neles. Por que vivemos como mendigos espirituais quando somos herdeiros do reino? Por que clamamos por avivamento quando o próprio Espírito Santo habita em nós? A resposta está no que aconteceu com Israel. Eles tinham a arca, mas viviam como se não tivessem. Pecavam deliberadamente, achando que a presença de Deus era garantida independentemente de suas escolhas. Usavam a arca como talismã, não como chamado à santidade, e, eventualmente, perderam-na. Não porque Deus atirou por capricho, mas porque eles provaram ser indignos de carregar tal responsabilidade. Hoje não é diferente. Quantos carregam o nome de Cristo, mas vivem vidas indistinguíveis dos que não o conhecem? Quantos professam fé, mas negam o poder dela, como Paulo advertiu em 2 Timóteo 3, versículo 5? Quantos têm o Espírito Santo habitando neles, mas vivem segundo a carne, apagando o Espírito com escolhas mundanas? O poder que os homens não estavam prontos para conhecer é o poder da verdadeira união com Deus. Não união mística e vaga, mas união prática e transformadora. É o poder de viver como Jesus viveu, fazer o que Jesus fez, e até obras maiores, como ele prometeu em João 14, versículo 12. É o poder de ter a mente de Cristo, como Paulo declarou em 1 Coríntios 2, versículo 16. É o poder de ser templo do Deus vivo, santuário onde sua glória habita e se manifesta. Mas esse poder assusta, porque exige mudança radical. Exige abandonar pecados acariciados. Exige perdoar quem nos feriu profundamente. Exige amar inimigos.
Exige buscar primeiro o reino, em vez de acumular tesouros terrenos. Exige viver pela fé, não pelo que vemos. Exige confiar em Deus quando todas as circunstâncias gritam o contrário. Por isso muitos preferem uma religião confortável, domesticada, segura. Uma fé que não incomoda, não desafia, não transforma. Mas essa não é a fé que Jesus pregou. Ele disse que o reino dos céus é tomado à força e os violentos o arrebatam. Mateus 11, versículo 12. A palavra grega biazo implica vigor, energia, determinação radical. Jesus não chamou pessoas para a religião casual. Ele chamou para discipulado extremo, para carregar a cruz diariamente, para negar a si mesmo, para segui-lo sem olhar para trás. Quando você entende que carrega dentro de si o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, como Paulo escreveu em Efésios 1, versículos 19 e 20, você não pode mais viver mediocremente. Quando você compreende que é templo do Espírito Santo, não pode mais contaminar esse templo com impurezas. Quando você percebe que Cristo em você é a esperança da glória, Colossenses 1, versículo 27, você não pode mais viver sem propósito eterno. A arca manifestava a presença de Deus e trazia tanto bênção quanto julgamento. Bênção para os que se aproximavam com reverência. Julgamento para os que a tratavam com desrespeito. O Espírito Santo em nós opera da mesma forma. Quando vivemos em comunhão com Ele, experimentamos paz, alegria, poder, direção, transformação. Quando o entristecemos com pecado ou o apagamos com mundanismo, perdemos essa comunhão e vivemos em derrota espiritual. Agora, reflita comigo sobre algo profundo. A arca desapareceu fisicamente, mas permaneceu espiritualmente. Ela era sombra das coisas celestiais, como o escritor de Hebreus explicou no capítulo 8, versículo 5. O que ela representava era eterno. O próprio Jesus é descrito como o verdadeiro propiciatório em Romanos 3, versículo 25. Onde a arca tinha o sangue de animais aspergido uma vez por ano, Jesus ofereceu seu próprio sangue de uma vez por todas. Hebreus 9, versículo 12. A arca guardava as tábuas da lei. Jesus é a palavra viva. João 1, versículo 1. A arca continha o maná do deserto. Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. João 6, versículo 35. A arca tinha a vara de Arão que floresceu, símbolo de autoridade. Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, versículo 18. Tudo o que a arca simbolizava encontra cumprimento perfeito em Cristo. E quando recebemos Cristo, recebemos tudo isso. Não são apenas metáforas bonitas, são realidades espirituais operacionais. A lei de Deus está escrita em nossos corações pelo Espírito Santo. O sustento divino nos mantém mesmo quando recursos naturais faltam. A autoridade espiritual é delegada a nós para expulsar demônios, curar enfermos, proclamar o reino. Mas voltemos à pergunta central. Por que a arca desapareceu? Aqui está a minha convicção, formada após anos estudando escrituras e história. Ela desapareceu porque seu tempo havia acabado. Deus estava preparando algo maior. A antiga aliança, com seus símbolos físicos e rituais elaborados, seria substituída pela nova aliança em Cristo. Não porque a antiga era ruim, mas porque era preparatória, pedagógica, como Paulo explicou em Gálatas 3, versículo 24. A arca era necessária quando o Espírito Santo não habitava permanentemente nos crentes. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre pessoas específicas para propósitos específicos, profetas, reis, juízes. Mas em Atos 2, no dia de Pentecostes, tudo mudou. O Espírito foi derramado sobre toda a carne, como Joel profetizara. O que era exclusivo tornou-se universal. O que era externo tornou-se interno. O que era temporário tornou-se permanente.
Por isso não precisamos buscar a arca física. Temos algo infinitamente superior. Cristo em nós, a esperança da glória. A presença de Deus não está mais confinada a um objeto em um templo em Jerusalém. Está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer lugar do planeta, para todo aquele que crê. Imagine o que os sacerdotes do Antigo Testamento dariam para ter o que você tem hoje. Eles podiam entrar na presença de Deus uma vez por ano, com medo e tremor, seguindo protocolos rigorosos. Você pode entrar a qualquer momento, com ousadia, pelo sangue de Jesus, Hebreus 10, versículo 19. Eles tinham que oferecer sacrifícios repetidamente. Você tem um sacrifício perfeito, completo, eterno. Eles viam a arca com reverência e medo. Você tem algo que a arca apenas apontava. Relacionamento direto e pessoal com Deus Pai através de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Não menospreze essa herança. Não trate levianamente esse privilégio. Não viva abaixo dessa realidade gloriosa. O segredo escondido na Arca da Aliança é que ela sempre apontou para você, para o dia em que Deus não habitaria em objetos feitos por mãos humanas, mas em corações transformados pela graça. Para o dia em que a glória que enchia o templo seria liberada através de vasos humanos rendidos. Para o dia em que o poder que abria mares e derrubava muralhas estaria disponível para todos os que creem. Esse dia chegou. Você está vivendo nele. A questão não é se o poder está disponível. A questão é, você está disposto a pagar o preço para acessá-lo? Santidade não é opcional. Obediência não é sugestão. Rendição não é alternativa. São requisitos para a manifestação do poder de Deus. Israel perdeu a arca quando perdeu a santidade. A igreja perde o poder quando perde a santidade. É simples assim. Deus não mudou. Seus princípios são eternos. Ele ainda busca adoradores em espírito e verdade, João 4, versículo 23. Ele ainda manifesta sua glória onde há corações puros. Ele ainda opera milagres através dos que creem, mas exige tudo, não parte de você. Tudo, não quer ser acessório em sua vida, quer ser o centro. Não aceita dividir seu coração com ídolos modernos. Dinheiro, fama, prazer, conforto, segurança. Quer supremacia absoluta. E quando você lhe dá isso, quando você verdadeiramente o entroniza como Senhor, não apenas como Salvador, então o poder se manifesta. Então, muralhas impossíveis começam a cair. Mares intransponíveis se abrem, inimigos poderosos fogem, não pela sua força, mas pela presença de Deus em você. Não pela sua sabedoria, mas pela mente de Cristo operando através de você. Não pelos seus recursos, mas pela provisão sobrenatural do céu. A Arca da Aliança desapareceu do mundo físico, mas sua realidade espiritual está mais viva do que nunca. Está em cada crente que vive em santidade. Está em cada igreja que busca a face de Deus com sinceridade. Está em cada vida rendida que se torna canal de manifestação da glória divina. E quando a igreja despertar para essa verdade, quando pararmos de buscar relíquias do passado e começarmos a ativar o poder do presente, quando vivermos como verdadeiros templos do Espírito Santo, então o mundo verá novamente o que viu nos dias da Arca. O poder incontestável do Deus vivo operando entre seu povo. As muralhas da incredulidade cairão. Os mares da impossibilidade se abrirão. Os inimigos da fé recuarão. Não porque encontramos um objeto perdido, mas porque nos tornamos o que esse objeto sempre apontou. Habitação da presença de Deus na terra. Essa é a revelação que muda tudo. Esse é o segredo escondido. Esse é o poder que os homens não estavam prontos para conhecer até que Cristo viesse e abrisse o caminho. Agora, o caminho está aberto. A presença está disponível. O poder está acessível. A pergunta que ecoa da eternidade para você hoje é:
O que você fará com essa verdade? Continuará vivendo como se Deus fosse distante quando Ele habita em você? Continuará orando, pedindo o que já foi dado? Continuará buscando poder fora quando Ele reside dentro? Ou você acordará para a glória de ser templo do Deus vivo? Acordará para o privilégio de carregar a presença que nações temiam? Acordará para a responsabilidade de viver santamente porque você é santuário sagrado? A arca desapareceu, porque sua missão estava completa. Ela preparou o caminho para algo maior. Você, sim, você que está ouvindo isso agora, você foi projetado para ser portador da presença de Deus. Foi chamado para manifestar a glória que uma vez habitou entre querubins de ouro. Foi comissionado para liberar o poder que derrubou Jericó. Mas isso não acontecerá automaticamente. Exige escolha deliberada. Exige consagração radical. Exige buscar a Deus como os antigos o buscavam, com reverência, obediência, rendição total. Exige tratar sua salvação com seriedade, trabalhando-a com temor e tremor, como Paulo instruiu em Filipenses 2, versículo 12. Quando você faz isso, quando você verdadeiramente vive como templo do Espírito Santo, então os impossíveis começam a acontecer. Não pela sua capacidade, mas pela capacidade de Deus operando através de você. Não pela sua santidade, mas pela santidade de Cristo imputada a você. Não pelo seu poder, mas pelo poder do Espírito Santo manifestado em você. E então o mundo verá o que precisa ver. Não um cristianismo fraco, domesticado, irrelevante, mas o poder transformador do Evangelho. Não religiosos praticando rituais vazios, mas filhos de Deus operando em autoridade espiritual. Não igrejas mortas repetindo tradições, mas comunidades vivas irradiando a glória de Cristo. A arca está escondida? Talvez fisicamente sim, mas espiritualmente ela está sendo revelada. Revelada em cada vida transformada. Revelada em cada milagre operado. Revelada em cada testemunho de poder. Revelada em cada pessoa que decide viver não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E talvez, apenas talvez, a arca física reapareça um dia. Talvez esteja realmente escondida em alguma caverna no Monte Nebo, aguardando o tempo profético certo. Talvez esteja guardada em Aksum, protegida por gerações de monges fiéis. Talvez esteja sob o monte do templo, pronta para ser descoberta quando Deus assim determinar. Mas independentemente disso, você não precisa esperar. O poder está disponível agora. A presença está acessível hoje. O privilégio de ser templo de Deus é seu neste momento. Não deixe essa verdade ser apenas conhecimento teológico interessante. Deixe-a transformar completamente como você vive. Acorde cada dia consciente de que você é portador da presença de Deus. Tome cada decisão sabendo que o Espírito Santo habita em você. Enfrente cada desafio confiando no poder que ressuscitou Jesus dos mortos operando em você. Viva cada momento como santuário vivo do Deus Altíssimo. E quando fizer isso, você descobrirá que não precisa encontrar a arca. Você se tornou a arca, não no sentido de ser objeto de adoração, isso seria idolatria, mas no sentido de ser portador da presença, manifestador da glória, canal do poder de Deus na terra. Essa é a verdade que Israel levou séculos para entender. Essa é a revelação que transformou pescadores galileus em homens que viraram o mundo de cabeça para baixo. Essa é a realidade que, quando compreendida e vivida, muda absolutamente tudo. Os antigos perguntavam: onde está a glória de Deus? Hoje a pergunta é: onde está o povo de Deus que vive como portador dessa glória? A resposta precisa ser: aqui estamos nós, imperfeitos, mas santificados, fracos, mas fortalecidos pelo Espírito, limitados, mas capacitados pelo poder do alto,
Que cada pessoa que ouviu esta mensagem seja despertada para essa verdade transformadora, que não apenas entenda intelectualmente, mas experimente pessoalmente o que significa ser templo do Deus vivo, que não apenas saiba sobre o poder, mas viva no poder, que não apenas fale sobre a presença, mas manifeste a presença. A Arca da Aliança guarda seus segredos há milênios. Mas o maior segredo já foi revelado. Deus quer habitar em você, não de forma distante e teórica, mas próxima e real. Não eventualmente no céu, mas agora na terra. Não apenas durante cultos, mas 24 horas por dia. Esse sempre foi o plano, desde o Éden, passando pela Arca, cumprido em Cristo, manifestado em você. A história da redenção é a história de Deus buscando um lar na humanidade. E Ele encontrou esse lar em todo aquele que o recebe. Então pare de buscar relíquias perdidas e comece a ativar a realidade presente. O poder está em você. A presença está com você. O chamado está sobre você. Viva à altura dessa verdade gloriosa. Seja o que foi criado para ser. Habitação da presença de Deus, manifestação da glória de Cristo, demonstração do poder do Espírito Santo. Esse é o segredo escondido na Arca da Aliança. Esse é o poder que os homens não estavam prontos para conhecer até Cristo abrir o caminho. Esse é o mistério revelado aos santos. Cristo em vós, a esperança da glória. Filho amado do Altíssimo, ouça a voz do Espírito que fala ao seu coração neste momento. Você não é acidente cósmico nem produto do acaso. Você foi meticulosamente criado, apaixonadamente redimido e estrategicamente posicionado para este tempo e esta geração. O mesmo Deus que instruiu Moisés a construir a arca com precisão divina, que manifestou sua glória entre querubins de ouro, que abriu mares e derrubou muralhas, esse mesmo Deus escolheu fazer de você sua habitação. Não minimize essa verdade. Não a reduza à teologia acadêmica. Deixe-a penetrar as profundezas do seu ser até transformar completamente sua identidade e propósito. Você carrega dentro de si potencial infinito, não porque seja especial em si mesmo, mas porque carrega o Espírito do Deus infinito. As muralhas que você enfrenta, por mais altas e fortificadas que pareçam, não podem resistir à presença de Deus manifestada através de uma vida santificada. Os mares impossíveis que bloqueiam seu caminho se abrirão quando você der passos de fé radical, confiando não em sua capacidade, mas no poder daquele que habita em você. Os inimigos que parecem invencíveis recuarão quando você entender que a batalha não é sua, mas do Senhor que guerreia por você e em você. Mas lembre-se sempre, grande poder exige grande responsabilidade. Grande privilégio exige grande santidade. Grande unção exige grande obediência. Não trate levianamente o que Deus trata como sagrado. Não profane o templo que Ele santificou. Não entristeça o Espírito que Ele enviou para habitar em você. Viva cada dia consciente de que você não pertence a si mesmo. Foi comprado por preço incalculável, o sangue precioso de Jesus. Viva digno dessa compra. Viva como embaixador do reino, representante do rei, portador da presença que transforma atmosferas e muda circunstâncias. E quando enfrentar momentos de fraqueza, quando o pecado sussurrar promessas enganosas, quando o mundo oferecer seus prazeres transitórios, lembre-se, você é templo do Deus vivo. Essa verdade não é prisão que limita, é liberdade que eleva. Não é fardo que oprime, é asas que fazem voar. Não é religião que escraviza, é relacionamento que liberta. O mundo ao seu redor está desesperadamente sedento de autenticidade, cansado de religiosidade vazia, faminto de demonstração real de poder. Eles não precisam de mais palestras sobre Deus. Precisam ver Deus manifestado através de vidas transformadas. Seja você essa manifestação. Seja você esse testemunho vivo.
E lembre-se sempre, o segredo não está em encontrar a arca perdida, mas em viver como a arca presente. O mistério não está em desvendar localização de objetos antigos, mas em manifestar a presença eterna. O poder não está em relíquias do passado, mas em rendição no presente. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que falava entre os querubins, o Deus que se fez carne em Jesus Cristo, o Deus que enviou seu Espírito Santo no Pentecostes, esse Deus eterno, imutável, todo-poderoso, confirme em seu coração a verdade que foi revelada hoje. Que ele abra seus olhos espirituais para ver quem você realmente é nele. Que ele desperte seu coração para o chamado glorioso que repousa sobre você. Que ele capacite sua vida para manifestar plenamente a presença que habita em você. Levante-se, sacerdote do Altíssimo. Levante-se, templo do Deus vivo. Levante-se, portador da presença divina. O mundo está esperando ver a glória que você carrega. Não decepcione, não recue, não se conforme. Viva à altura do chamado celestial que é seu em Cristo Jesus. A arca pode estar escondida aos olhos humanos, mas a presença está manifestada em você. Viva essa verdade, seja essa verdade. Manifeste essa verdade. Para a glória de Deus Pai, pelo poder de Jesus Cristo, na unção do Espírito Santo. Amém e amém.